porque ele queria algo a mais de mim, não era dos outros. Ladies and gentlemen. Fala família, tudo bem? Prazer, me chamo John Black, moro na Grande Florianópolis, na cidade de Palhoça. E hoje vim contar um pouquinho da minha história, que começa lá no finalzinho do Rio Grande do Sul, lá no interior do Rio Grande do Sul, uma família bem humilde, mas que fez de tudo para criar alguns netos, alguns bisnetos, alguns tataranetos. Entre eles está eu e os meus 4 irmãos. Eu sou o mais novo desses 4 irmãos, de uma família de um pai cantor, mas ausente. A mãe foi uma mãe solo, mas que fez de tudo para criar esses 4 filhos, junto com a minha avó, que foi o alicerce total dessa família Machado. Nessa época, quem me levava para a igreja era a dona Laci, minha avó, né? Eu ia para a igreja, em todo lugar que ele queria ir, eu levava ele. Mesmo eu não sabendo o que eu estava fazendo lá, de repente, com criança, eu via crianças brincando lá no fundo da igreja, mas ela nunca me deixava ir. Eu ia para a igreja, era para assistir o culto. Primeiro grupo, um grupo sem juízo, uma cambada de moleque, mal sabia tocar, eu era um deles. Eu comecei a aprender a tocar pandeiro tocando no caderno, batendo no caderno, indo para a escola, batendo no caderno. Depois de algum tempo, eu fui ter o meu primeiro pandeiro. E aí, depois dessa primeira banda, eu ainda passei por algumas outras, né? Sempre na noite, na noitada, virando noite. Saí da cidade, depois de lá eu vim parar em Florianópolis e eu fiquei solteiro, então eu tomei a Florianópolis por conta. Eu passava um final de semana em casa, até dia de semana eu estava na rua, fui só na gandaia. Passei por um processo grande, com crise de ansiedade, beirando a depressão, onde eu não conseguia mais fazer nada, era só dentro do meu quarto, e onde eu passei até dias dentro do meu quarto sem perceber. Já tinha passado 2, 3 dias que eu não tinha saído para a rua. E nesse meio aí das crises de ansiedade, no meu trabalho, fui colocado para treinar uma pessoa, cujo nome era Paulo. E esse Paulo, ele chegou e botou alguns louvores, né? Fiquei meio incomodado, porque queria botar meus pagodes. E aí, até a hora que eu falei, ô Paulo, cara, se tu botar teus pagodes aí, aliás, se tu botar os teus louvores aí e eu botar um pagode, ninguém vai entender nada, então não bota teus louvores. E a gente estava conversando, ele pegou e falou assim, Jonathan, tu tem alguma experiência no pagode, né? A gente tem um grupo de pagode lá na igreja, será que tu consegue dar um pulo lá para orientar a galera? A gente está começando agora, só que chegando lá, me lembro que no final do ensaio, o vocalista do grupo chegou e me falou assim, gostasse do ensaio? Quer ficar com a gente? E aí eu estava tão impactado com aquilo que eles estavam fazendo, eu disse na hora que eu consigo acompanhar qualquer grupo na rua com o meu pandeiro, mas fazer isso que vocês estão fazendo eu não consigo. Naquele momento eu já tinha sido impactado, com certeza. Eu saí do ensaio e não voltei. 2 meses depois, o Paulo entra em contato comigo falando que eles tinham uma apresentação em uma cidade vizinha
que o vocalista tinha saído, que ele precisava de mim. Falei, cara, mas eu não sei cantar, como é que eu vou cantar? Eu sei cantar os louvores. Ele assim, canta as que tu sabe. Eu sabia 4 músicas. Ele insistiu e aí eu fui. Perguntei pra ele quanto tempo a gente tinha de ensaio. Ele me disse que nós temos 3 dias de ensaio. Eu sei que Deus já tinha preparado tudo para aquele momento. Já sabia o que ia acontecer. Eu, principalmente, fui pra achando que a gente ia fazer um show. A gente ficou no lado de fora do Congresso, com os barrados na porta, porque o nosso nome não estava na lista. A gente, mesmo assim, ficamos ali na rua, na frente do portão, tocando cavaquinho, cantando pandeiro, cantando junto com uma dupla sertaneja que estava lá vendendo CDs, louvando o nome do Senhor. Dali a gente foi para um restaurante e tivemos um momento em comunhão, e eu saí de lá, parecia que eu já era do grupo há muito tempo. E desde ali meu propósito começou a acontecer. Eu tive durante 6 anos do grupo Conectados, e foi lá que eu me batizei. Conheci Jesus no meio do grupo, né? E desci as águas, eu sou de pagode e gosto. No final desses 6 anos, desse ciclo, Deus foi fechando as portas, mas Deus sabe o que faz. E naquele momento mesmo, se eu entender, o último ato meu foi sair do grupo e falar que então eu ia ficar só na igreja e eu não ia querer mais nada com o pagode. Era só um louvor da igreja. Passei assim durante acho que uns 3 meses no louvor da igreja, até o pastor me ligar. Esse pastor me ligou e falou: John, tá fazendo carreira solo? Eu lembro bem. E eu falei: não, pastor, não tenho carreira, não sou solo, não tenho nada que sair. E ele pegou e falou: ô John, mas tu vai cantar na minha igreja. E aí eu falei pra ele: pastor, mas eu não tenho nem banda. E ele falou: John, tu vai tocar numa igreja. E aí eu entendi que já não era a voz dele, já era a voz de Deus. Naquele mesmo momento eu peguei e falei pra ele que: ok, pastor, eu vou cantar nessa igreja. Sem ter banda, sem ter nada. Eu desliguei o telefone. Se fosse de Deus, ele iria prover a banda. Se não fosse, não ia ter. Para resumir, no final dessa mesma noite, eu tinha a banda completa. A partir dali começou o John Black. Depois desse dia, a gente não parou mais. Eu entendi qual era o meu chamado, o que ele queria para mim naquele momento de fechar as portas, porque ele queria algo a mais de mim, não era dos outros. E com 8 meses de projeto, Deus me presenteou com um clipe, onde realmente foi Deus, porque eu não teria condições de arcar com aquele clipe, com a música Terra Seca, onde o pastor Gilson Oliveira, o compositor e dono dessa música, me autorizou a gravar. E ele me autorizou a gravar. Então a gente gravou o clipe da música Terra Seca e ela me abriu algumas portas depois dessa gravação. Ele queria que eu confiasse cada vez mais nele e que o meu chamado ele iria cumprir. E assim ele tem feito até hoje. Depois de lá a gente foi para asilo, a gente foi para praça, lógico, a gente foi para a igreja assim, mas o meu ministério, John Black, tem muito a ver com rua. Engraçado, né? Aquele cara que não saía da rua, hoje vai para a rua para evangelizar, para falar do amor de Deus. Então tem muito a ver com fora das 4 paredes. Adoro ir para a igreja, amo ir para a igreja,
tentar fazer meu pagode lá. Como eu amo ir pra rua, nas praças, falar do amor de Deus. Porque o pagode em si, pra mim, o meu projeto John Black Pagode Gospel, o pagode é apenas uma semente. O pagode não é o principal. O principal é a palavra de Deus. É a palavra que alcança, é a palavra que convence. Então o pagode é apenas o atrativo. Nada valeria a pena se a gente fosse lá fazer apenas o pagode. Eu creio que Deus tem transformado vidas através desse ritmo, mas principalmente através da sua palavra. E não foi de hoje, não é de ontem e não é de agora. Está aí, transformando vidas e mudando pessoas. E eu sou essa pessoa que a palavra mudou. Prazer, John Black.